Muito bom receber você aqui no meu canal. Eu estou terminando aqui a série sobre o chamado de Eliseu. Então, hoje, nessa mensagem, hoje na próxima eu espero terminar. E vou ler contigo um texto aqui do capítulo de 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Tem 5 acontecimentos que mexem conosco, que são sinais de Deus, das mudanças que Deus quer e está fazendo na igreja e nas nossas vidas pessoais. Primeiro, Elias leva Eliseu a Gilgal. Eu disse que neste lugar foi o primeiro acampamento no território de Canaã, quando Israel passa o Jordão. E acontece 2 coisas em Gilgal: a circuncisão e o libertar aquela geração que tinha nascido no Egito do opróbrio que os seus pais transmitiram a eles, seus pais que nasceram no Egito e foram escravos. Então eles tinham um opróbrio sobre si e eles transmitiram às gerações passadas. E ali em Gilgal acontece 2 coisas maravilhosas: a circuncisão, e eu li contigo lá em Romanos capítulo 2, se não pegou, você pode pegar essa mensagem, que a circuncisão é do coração, não é exterior. E o libertar do opróbrio é tirar o vexame, a vergonha, a humilhação. Estou falando hoje sobre Betel, depois vou falar sobre o Jordão, o que significa o Jordão, e depois vou falar sobre os carros de fogo, o que significa os carros de fogo, que Elias disse a Eliseu: se tu vires eu subir, você terá. E depois sobre essa unção que nós almejamos tanto, porção dobrada do espírito profético e apostólico que houve na igreja primitiva, que eu e você possamos desejar isso. Então vou ler contigo do 1 ao 4 agora. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Vou terminar o significado de Betel contigo. Falei na mensagem anterior. Quando Elias leva Eliseu a Betel, aí você e eu temos que voltar ao sentido. E nós precisamos voltar no capítulo 28 do livro de Gênesis, quando Jacó tem uma visão. E nessa visão, a palavra de Deus diz aqui, vou colocar só 2 versos contigo, o 18 e 19. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E eu falei que para que nós possamos entender o verdadeiro significado de Betel, nós precisamos ter a revelação luz. E eu e você temos que estar sempre orando para que a luz do Espírito possa abrir os olhos do nosso entendimento, como o apóstolo Paulo diz no 1º capítulo do livro de Efésios. E mais, quando ele entende isto, ele levanta uma pedra, e esta pedra é uma representação de Cristo, e põe como coluna. O fundamento da igreja é Cristo. Por isso Jesus disse: edificarei a minha igreja. A igreja sem Cristo não tem sentido, é apenas uma instituição religiosa. A igreja que tem como fundamento Cristo, não estou falando Cristo religiosamente, estou falando relacionamento com Cristo, relacionamento com a palavra, o obedecer os valores que Cristo determinou, obedecer a palavra do Senhor. Isso é tê-lo como fundamento. Muitas denominações perderam este fundamento. Tinham no início, mas já não andam como andaram no passado.
E sobre a pedra ele derrama azeite, que é uma representação do Espírito Santo. A igreja tem Cristo como fundamento e tem um azeite do Espírito Santo sobre ela. Quando nós estamos movendo no fundamento, que é Cristo Jesus, e debaixo da unção do Espírito Santo, as portas do inferno não irão prevalecer contra nós. Está entendendo o que é Betel, meu irmão? As portas do inferno não irão prevalecer. Ele tem a visão e ele diz, eu preciso colocar isto como exemplos para gerações futuras. Tem que ter a coluna, tem que ter o azeite. Vou ler contigo o verso 20, 21 e 22, vejamos. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Que coisa tremenda. Isso foi antes da lei, antes da igreja existir, né? Antes da igreja ser a nação santa, povo de particular propriedade de Deus. Ele mostra que a importância que eu e você que queremos porção dobrada do Espírito Santo, como Eliseu queria, de estar em Betel, debaixo desta revelação, e entender que a igreja, o fundamento dela é esta pedra, essa coluna que é Cristo Jesus. E a igreja só estará viva, ativa, profética, apostólica, se tiver o azeite sobre a pedra, que é o Espírito Santo de Deus. E mais, ele diz, Senhor, se tu fores comigo e eu voltar bem, eu te darei o dízimo. Ele aprendeu isso com seu avô, Abraão. Ele diz, eu devolverei aquilo que o Senhor tem me dado. A igreja, ela precisa da minha consagração, do meu entendimento. Ela precisa que eu e você possamos entender que o nosso dízimo também leva a igreja a crescer e a fazer a vontade de Deus, que é implantar o reino de Deus na terra. Agora, uma pessoa só vai ser um dizimista se ele tiver como essa pedra que é Jesus Cristo como fundamento da vida dele e tiver debaixo da unção do Espírito Santo. Betel é o lugar onde eu coloco raiz no projeto de Deus, no corpo de Cristo, no lugar aonde Ele estabeleceu para mim estar no corpo, na denominação que representa parte desse corpo, e ali eu mostro profunda aliança. Minhas raízes se aprofundam nesta pedra que é Cristo. Ali eu recebo esta unção que vem do trono, e a partir daquele momento, tudo que eu tenho é depositado aos pés do Senhor, para que Ele possa realizar a sua obra. Que eu e você possamos ter revelação do verdadeiro significado de Betel. Na próxima mensagem, eu vou terminar sobre a vida de Eliseu. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.